Recentemente, as significantes descobertas científicas e tecnológicas revelaram novos fatos e evidências que confirmam a precisão e dão autenticidade de muitas passagens da Bíblia. Os Segredos da Bíblia destaca essas novas tecnologias, assim como as recentes descobertas arqueológicas que confirmam as muitas histórias, afirmações e anotações encontradas na Bíblia. Cada exemplo é apresentado por estudiosos e peritos reconhecidos em suas áreas. Enquanto não é feita uma revisão de toda a Bíblia, este documentário estabelece a verdade científica que confirma certas partes dela, que milhões de pessoas já haviam aceitado pela fé e que agora são provadas com fatos concretos. A Terra foi criada em um único momento? Pode Eva ter sido a mãe de toda a humanidade? E existe alguma prova científica de que o grande dilúvio de Noé realmente ocorreu? Você está prestes a descobrir quando revelarmos uma das mais espetaculares evidências já vistas. Jerusalém. Os Segredos da Bíblia. Espalhado em 3 continentes, em 3 línguas, por 40 autores diferentes durante um período de 1500 anos, nenhuma coleção de literatura antiga é tão lida mundialmente, tão venerada e tão criticamente examinada quanto a Bíblia. Mas serão todas as palavras neste livro histórico as próprias palavras de Deus? As histórias contadas na Bíblia realmente aconteceram? E existe alguma evidência tangível que possamos ter em nossas mãos que prove que a Bíblia é verdadeira? Você está prestes a descobrir. Nossa investigação começa com a mais famosa linha da história escrita. No início, Deus criou os céus e a terra. Mas isso é possível? Será que um Deus todo-poderoso criou o universo? O que a ciência moderna tem a dizer a esta pergunta? Basicamente, temos que acreditar que a matéria sempre existiu ou foi criada. Hoje, as evidências apoiam fortemente a teoria do Big Bang. Imagine por um momento tudo o que existe no vasto universo. Cada cordilheira, cada floresta, todo o corpo de água, todo o planeta distante. Tudo espremido em um pequeno ponto microscópico do começo de tudo. Os cientistas dizem que o universo explodiu e começou deste ponto inicial. Enquanto o universo se expandiu, ele se esfriou. Qualquer coisa que se expande esfria, e neste momento o universo tem uma temperatura de 3 graus acima de zero. Nós detectamos esta radiação como radiação de micro-ondas. Observatórios do Polo Sul medem a distribuição das micro-ondas através do espaço e fornecem informações relativas às mais antigas condições do universo. Então o Big Bang não é uma ideia teórica, é algo que estamos observando e medindo. Então, a melhor evidência científica sugere que o universo começou confirmando as palavras do Gênesis. Existia evidências científicas convincentes de que esse conto bíblico de Adão e Eva é, na verdade, história. Pode cada ser humano do passado, presente e futuro traçar sua árvore genealógica de volta até um homem e uma mulher? E a comunidade científica se refere a este Adão genético que eles encontraram como o cromossomo Y Adão. E eles se referem à mitocôndria do DNA da mulher como Eva. E isto é relacionado na literatura científica como a hipótese do Jardim do Éden. Eles tiraram sequências mitocondriais de um número de diferentes grupos étnicos no mundo inteiro e determinaram que cada um deles descendeu de uma fêmea.
Poderia esta fêmea ser Eva, a primeira mulher criada no livro de Gênesis? A evidência é convincente. Você também poderia voltar pelo cromossomo Y e traçar uma linhagem por ele até Adão. E a ideia é basicamente a mesma. Olhando para as diferenças na sequência do cromossomo Y, cientistas realmente pesquisaram isso. Na verdade, muitos deles pesquisaram isso e determinaram que nós todos provavelmente viemos de um indivíduo. Aqui, nossa investigação vai da suposição científica para a carne, o sangue e os ossos da criação. O que é interessante é que o ápice, o clímax dessa criação, a última coisa mencionada é criada. Depois que todo o resto está preparado para ele, vem Adão. E dizem que Adão foi criado da poeira do chão e do sopro de Deus. E o que isso nos diz é que, sim, os seres humanos são uma parte da criação como qualquer outra coisa. E também nos diz que nós temos, e Adão também tinha uma relação especial com Deus. Então Deus criou o homem como a sua imagem. Como macho e fêmea, ele os criou. De acordo com a Bíblia, Adão era responsável por tudo o que tinha na terra e gozava de uma relação íntima com a natureza. Embora Adão vivesse em perfeita harmonia com a natureza, ele não era completo. Quando Adão e Eva se encontraram pela primeira vez, Deus levou a mulher ao homem. E Adão aparentemente ficou surpreso por ter achado um semelhante. É interessante que ele a encontrou depois que ele já havia nomeado todos os animais. Então ele sabia em sua mente que não existia ninguém como ele, até que ele a conhece. Quando Adão foi criado, ele foi criado como robô. Adão tinha livre-arbítrio, então havia uma questão se ele ia obedecer a Deus ou não. Culturas antigas do deserto valorizam altamente o gosto das frutas. Não é nenhuma surpresa que o livro de Gênesis se utiliza da imagem de uma árvore frutífera para significar conhecimento. Eles estão na árvore do conhecimento sobre o bem e o mal, e é a serpente que se chama de Satanás conquista Eva e a faz cair em tentação. A serpente se utiliza de uma estratégia em sua visita. Ela questiona a confiabilidade do trabalho de Deus. E agora a serpente que está tentando Eva pergunta: será que é mesmo verdade que você não pode comer de nenhuma das frutas do jardim? Então Eva diz: bom, me deixe ver ao certo. Não podemos tocar ou comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E é essa a função da árvore do conhecimento do bem e do mal, da qual Deus falou a Adão para que não comesse dela. Aqui é o ponto dessa questão. Não há nada de mal em comer da árvore do bem e do mal. A questão é: será que Adão vai obedecer a Deus, mesmo quando ele não entender as razões? Ou será que ele pensará que sabe mais do que Deus e comerá a fruta? Como punição por sua desobediência, Deus exilou Adão e Eva do jardim. Eles foram forçados a viver fora da proteção de Deus e entrar na realidade cruel, separados de Deus. Utilizando-se de dicas geográficas dadas no Gênesis, quase todos os estudiosos concordam que o Jardim do Éden fica no Iraque. De acordo com o livro de Gênesis, a expulsão do paraíso inicia um tempo de maldade sem precedentes. Baderna e violência correm soltas pela terra. Irmão assassina irmão. Este é o pano de fundo de uma das histórias mais controversas do Velho Testamento. A história de Noé e sua arca. Quando chegamos ao tempo de Noé, Deus havia sido paciente até este ponto, mas agora ele está determinado a pôr um fim à humanidade pecadora através de uma inundação. Eu trarei uma inundação de águas sobre a terra para destruir toda a carne, e tudo que está na terra irá morrer. Noé obedeceu a Deus e preparou sua família.
A família de Noé carregou o barco com comida e com os animais que logo repovoariam a terra. Inicialmente cético, o povo da época de Noé pediu misericórdia. Mas era tarde demais, e Deus fechou as portas da arca. O Velho Testamento usa um cúbito como unidade de medida, e um cúbito mede 66 centímetros, e quando fazemos a conversão sobre o que lemos no livro de Gênesis, nós vemos que a arca era muito grande. Comprimento da arca, 137, largura 45, altura 22. As conversões deixam o tamanho da arca com 137 metros de comprimento, 45 de largura e 22 de altura. Fotos de satélite do Monte Ararat, na Turquia. Mas certamente uma inundação catastrófica deixaria impressões geológicas e antropológicas. Então, para evidências sobre a inundação de Noé, o que realmente procuramos são evidências de processos catastróficos, processos de um cataclismo, operando em uma escala regional, talvez hemisférica ou até escala global. E quanto mais procuramos, é isso que encontramos. Uma coisa que podemos esperar são bilhões de coisas mortas, enterradas em camadas pedregosas sob a água por toda a Terra. E é exatamente o que encontramos em registros geológicos. Um registro de muitas coisas enterradas subitamente, incluindo animais muito grandes enterrados por inteiro. Como a teoria da inundação global se encaixa com sítios geológicos como Grand Canyon? Contamos coisas diferentes sobre sua história. Da forma como o evolucionista aprendeu a pensar, como eu fui ensinado a pensar, como todos nós aprendemos a pensar em nossa educação. Que o processo presente se encaixa em tudo. Então você vê este canyon de 28 quilômetros e aqueles pequenos rios lá embaixo. E aquele rio está, suponho, fazendo alguma erosão. No ritmo atual, o rio levaria milhões e milhões de anos para cavar o Grand Canyon. Mas a criação pode ser uma ideia diferente. Ela propõe, parece para todo mundo, que um volume muito maior de água passou por aqui rapidamente, cavando este buraco. Esta seria a grande inundação da época de Noé. A interpretação dessas informações pode ser apoiada? Aliás, até meus colegas evolucionistas reconhecem hoje que o Rio Colorado nunca poderia cavar um cânion como este. A mecânica de erosão está toda errada. Simplesmente não cavaria um cânion como este. E eles também chegaram à conclusão de que um enorme volume de água correndo por aqui há muito tempo cavou este cânion rapidamente. Isso é consistente com os documentos bíblicos que relatam a grande inundação da época de Noé. No próximo bloco, será que as cidades originais do pecado, Sodoma e Gomorra, existiram de verdade? E existem fantásticas profecias científicas no livro de Jó? O filho de Adão. Caim inventou a agricultura. Ele foi também o primeiro a ser assassinado. O livro de Gênesis. Os segredos da Bíblia. O Gênesis descreve Deus como brando quanto à ira, porém rápido e decidido em julgamento. Talvez nenhuma história do Velho Testamento demonstre a intensidade da cólera de Deus mais vividamente do que a tragédia de Ló e sua família. A história de Sodoma e Gomorra é sobre pecado e sobre punição. É sobre Deus decidindo que ele já teve o suficiente sobre a justiça e maldade e ele agirá, destruindo tudo. Após uma briga territorial com seu tio Abraão, Ló decidiu levar sua caravana para fora dos portões de Sodoma e Gomorra, um lugar conhecido por seus costumes terrivelmente pecaminosos. Por fim, Ló se dirigiu à cidade, mesmo Deus enviando mensagens de que Sodoma e Gomorra seriam devastadas por causa de seus pecados. Ló sofreu muito em Sodoma. Aqui estava ele entre todas essas pessoas que, como conta as histórias, eram muito más com os estrangeiros. Ele é um estrangeiro querendo se adaptar, mas sem obter sucesso. Podemos aprender com essa história. Então, quando os anjos vieram resgatá-lo, o resto da cidade o perseguiu. A família de Ló fugiu em pânico.
Temos esta pequena informação de que a esposa de Ló decide olhar para trás, talvez em arrependimento ou pensando se realmente queria deixar aquele lugar, e ela se transforma num punhado de sal. A explicação mais óbvia para a destruição de Sodoma seria um evento sísmico. Um grande terremoto que liberou um monte de matéria. A Bíblia fala de muito fogo que acaba incendiando Sodoma. As evidências nesse sítio são de que os prédios estão queimados. Os arqueólogos acreditam que as ruínas de Sodoma e Gomorra descobertas a sudeste do Mar Morto estão sobre uma linha falha. As evidências sugerem que os prédios começaram a queimar pelos telhados. Os geólogos vão mais adiante. A pressão de um terremoto pode ter emitido betume e enxofre, substâncias presentes na área. A densa fumaça relatada por Abraão era compatível com o fogo de tal material. Sodoma e Gomorra são citadas em literaturas secundárias, todas entre o período do Segundo Templo e no período do Novo Testamento. São mencionadas especificamente no Gênesis Apócrifo, um dos pergaminhos do Mar Morto. A seguir, vamos examinar uma história sobre um homem que luta contra a realidade refratária do mal no mundo. Sua resposta não apenas oferece aos leitores um exemplo virtuoso, sugere um conhecimento das leis científicas que governam nosso universo. Falo de Jó, esse é o nome. Jó foi um homem que viveu há uns 3.500, 4.000 anos. Não sabemos exatamente onde ele viveu, mas sabemos que ele era bem rico. Ele era um fazendeiro criador de gado. Era bastante abençoado por Deus em termos de riqueza e saúde, boa família, excelente reputação na comunidade. No início do livro de Jó, os leitores são introduzidos a uma cena do tribunal celestial, onde essas figuras chamadas de filhos de Deus, a quem chamaríamos mais tarde de anjos ou como servos de Deus, por assim dizer, que vêm reportá-los sobre as atividades. Uma dessas figuras, Satã, atuava tanto como promotor como carrasco. E a petição de Satã a Deus era de que este homem era justo porque Deus lhe dera muito conforto. E Satã quis fazer um experimento. Vou tirar tudo dele e aposto que Jó irá rebelar-se contra o Senhor. E Deus disse, pode fazer isto, mas não tire sua vida. E você conhece a história. Satã, com a permissão e consentimento de Deus, traz todos esses desastres físicos e calamidades na vida de Jó. Então ele perde suas propriedades, perde sua família, perde sua saúde. É levado ao estado mais inferior. Terá Deus me abandonado? Ou pelo menos parece que sim. Por quê? O livro de Jó presenteia os leitores com um antigo dilema ético. Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Crentes em Deus podem passar por grandes sofrimentos, dificuldades e provações. Suas vidas podem ser destruídas. Isso não significa necessariamente que eles tenham feito alguma coisa de errado, ou que Deus os está julgando, trazendo provações ou dificuldades. Mas na verdade é a forma de Deus moldar o caráter das pessoas. O livro de Jó não só expressa valiosas verdades morais. Alguns cientistas acreditam que ele fala de futuras descobertas científicas. O livro de Jó fala sobre o começo do universo. E como um começo além da matéria, espaço e tempo. É o primeiro livro da Bíblia que fala sobre a expansão do universo. Foi Fred Hoyle, o famoso astrônomo britânico, que primeiro falou que a Bíblia é fantástica sobre o que diz a respeito da cosmologia. O passado do universo pode ser reconstituído a um começo da matéria, energia, espaço e tempo. Como um livro escrito há muitos séculos antes do advento da ciência moderna, poderia conter uma informação tão intrigante. Um dos temas dominantes que se vê no livro de Jó é sobre Deus criando a vida em seu melhor estado, em seu melhor projeto, mas não apenas a melhor forma de vida, mas também o melhor relacionamento ecológico.
Em outras palavras, ele cria carnívoros para se relacionarem com herbívoros, para que os carnívoros só possam matar os fracos, os doentes e moribundos, ou quem o molesta, e não de forma que eles possam matar qualquer animal. As relações ecológicas são idealizadas. Os cientistas listam outras 10 profecias científicas sugeridas no livro de Jó. Elas cobrem assuntos nos campos da meteorologia, oceanografia, o estudo de animais pré-históricos e fósseis. No próximo bloco, Abraão, José e Moisés. Estes homens são lendas ou realmente homens de carne e osso? A expressão, a pele dos meus dentes, vem do livro de Jó. Jó 19:20. Os segredos da Bíblia. No livro de Jó, os leitores presenciam atos fantásticos de fé. Apesar de Jó ter sofrido injustamente, ele se recusou em praguejar contra Deus. Pelo contrário, ele confiou nas misteriosas escolhas de Deus. E falando de fé, nenhum homem do Velho Testamento demonstrou sua fé tão destemidamente quanto Abraão. Através da maior parte da história da vida de Abraão, sua mulher Sara não consegue ter filhos, mesmo com os dois tentando isso por muitos anos. Então é uma fonte de frustração para eles. Como é possível que Abraão seja pai de uma grande nação, quando depois de repetidos esforços e súplicas, sua mulher Sara continuava estéril? O milagre da promessa de Abraão é que muitos anos se passam e Sara não dá um filho a Abraão. Ela está quase com 90 anos antes de conceber este filho. Este milagre, sozinho, a incompreensibilidade de como uma mulher com 90 anos pode dar à luz a uma criança. É uma promessa, novamente, de que Deus agiu, de que Deus mantém as suas promessas. Abraão foi recompensado por sua fé constante. Ele recebeu seu tão esperado filho, o herdeiro de sua promessa. Abraão e Sara criaram Isaque para servir ao Senhor, enquanto o garoto servia como uma lembrança viva da lealdade de Deus. Mas Deus ainda não havia terminado com Abraão. Ele tinha outro pedido. Abraão, confuso, não hesitava em sua fé e preparou-se para obedecer a Deus. Satisfeito com a fé de Abraão, Deus interveio para fornecer um substituto. Abraão, não encoste um dedo no menino. Agora eu sei que teme a Deus, porque você não negou o seu filho a mim. Seus descendentes serão tão numerosos quanto as estrelas. Os céticos negaram a existência da cidade de Abraão, Ur dos Caldeus, até que escavações do começo do século XX descobriram a torre de um templo na boca do Eufrates, na Mesopotâmia. E o nome Abraão aparece em registros da Mesopotâmia. Agora, um dos descendentes mais famosos de Abraão é José, filho de Jacó. A história de José realmente decola quando Jacó dá a ele uma vestimenta especial. O status de José como sendo o filho favorito criou a inveja entre os irmãos. Dada a oportunidade, eles conspiraram contra ele. Os irmãos venderam José como escravo e contaram uma mentira de partir o coração de seu pai. Disseram a ele que José havia morrido. Chegando ao Egito, José foi vendido aos serviços de Potifar, um oficial do alto escalão do Egito. José progrediu servindo a Potifar, até que a esposa deste revelou apetite por José. Ela queria ficar íntima dele e José, obviamente, resiste às suas investidas. Mas ela fica tão aborrecida e arma para ele, resultando na prisão de José. A prisão foi brutal.
Mas Deus permaneceu com José durante seu tempo no cativeiro. O faraó, perturbado com seus sonhos recorrentes, procurava um intérprete. Seu copeiro se lembrou de José e o trouxe diante do faraó. O faraó forneceu a José os detalhes de seus sonhos. Milagrosamente, José interpretou os sonhos como um alerta profético da chegada de um ciclo de fome. O faraó, com problemas em lembrar seus sonhos, precisava de um intérprete. Seu copeiro Mor se lembrou de José e o trouxe diante do faraó. Este forneceu a José os detalhes de seus sonhos. Milagrosamente, José interpretou os sonhos como um alerta profético da chegada de um ciclo de fome. Aliviado, pois poderia preparar seu reino antecipadamente, o faraó recompensou José, elevando-o a segundo comandante. Alguns críticos questionam a história de José, sustentando que um estrangeiro nunca alcançaria um posto tão alto na corte egípcia. Mas os mais antigos dizem outra coisa. Sabemos de pessoas de origem estrangeira adotando costumes egípcios, chegando ao topo da pirâmide da administração egípcia. A história de José é ainda mais fascinante por ele ser um hebreu vivendo em um mundo egípcio. Mas ao longo do tempo, muitas gerações egípcias se esqueceram dos bons trabalhos de José. Na verdade, o faraó se sentia ameaçado pela crescente presença dos estrangeiros hebreus. Em um ataque de paranoia, o faraó manda que as parteiras afoguem os filhos dos escravos hebreus nas águas lamacentas do rio Nilo. É a partir destas tristes circunstâncias que temos a história de Moisés, o visionário legislador. Amram e Joquebede, pais de Moisés, colocaram-no em uma arca num pequeno barco feito de junco no rio Nilo e deixando seu destino nas mãos de Deus. Deus foi muito gentil, pois foi a filha do faraó que resgatou o cesto do rio. Este é o significado de Moisés, retirado das águas. E depois ele se tornou um príncipe na casa do rei. Moisés foi educado e treinado na corte do faraó, onde cresceu com o rico conhecimento dos egípcios, matemática, filosofia, medicina e arquitetura. Embora Moisés tivesse sido criado na aristocracia, ele não podia negar sua origem hebreia. Os hebreus eram constantemente maltratados e culpados por causar problemas. Um dia, Moisés presenciou um momento que mudaria sua vida. Onde está o seu Deus? Ele merece morrer como um cachorro. Todo esse Cheio povo de indignação, merece ser Moisés tratado como executou cães. sua vingança. Impressionado, Moisés escondeu o corpo e seu crime sob a quente areia do deserto. Moisés era um homem marcado, é claro, agora que ele havia matado este oficial. Então ele foi à península do Sinai. Após passar 40 anos no Sinai, escondido como um pastor, Moisés teve um encontro com o divino. O êxodo dos hebreus do Egito começa com uma escapada milagrosa da perseguição do faraó. A fuga da escravidão para a terra prometida é marcada por desrespeito e desobediência a Deus. Moisés é chamado novamente para entregar uma mensagem corretiva para o povo descrente. O interessante sobre os 10 mandamentos é que ele coincide com o que nossas razões humanas nos dizem também. Os especialistas em ética sugerem que os 10 mandamentos apelam a um código universal que regula o comportamento humano. Os 10 mandamentos governam ambos os aspectos religiosos da vida. Os 3 primeiros mandamentos lidam especificamente com a religião. Mas os outros 7 são realmente princípios fundamentais que toda a sociedade adere. Que não matará, proibição de roubo. Os 10 mandamentos se apoiam como uma fundamentação ética para o estabelecimento de futuras liberdades civis. A Declaração da Independência fala sobre a verdade evidente e própria que todos os homens, todo ser humano, são criados iguais.
e que temos direitos alienáveis, não dos governadores, mas dados a nós por nosso Criador. E isso fundamenta que tipo de governo nós temos e qual o propósito do governo. No próximo bloco, quem foi o grande herói Sansão? E será que ele fez as coisas inacreditáveis que a Bíblia diz que fez? Sara é a mulher mais mencionada na Bíblia, 56 vezes. Os segredos da Bíblia. No mundo, portanto, Moisés é celebrado como um visionário corajoso. Na verdade, de acordo com a Bíblia, seu encontro com Deus produziu os princípios morais nos quais a maioria das civilizações modernas se apoia. Lembre-se, Moisés nasceu sob a ameaça de morte. Nosso próximo herói tem um começo mais promissor. Seu nome é Sansão. Quando Sansão nasceu, seus pais lhe passam o que chamamos de votos nazirenos. Os votos nazirenos incluem muitas coisas. Uma é que você nunca beberá vinho, nunca beberá nada fermentado ou nenhum tipo de álcool. E a outra é que nunca poderá cortar o cabelo. Não há nada especial ou mágico sobre os votos. Eles são um sinal de devoção a Deus. E se Sansão foi criado para servir a Deus, então seria importante para ele mostrar devoção de alguma forma. Em uma época de opressão brutal, sob o domínio dos filisteus, Sansão emergiu como um líder de grande força física. O livro dos Juízes o julgam como um herói militar e um líder carismático. Alguém que mostra uma habilidade peculiar para lutar e para liderar os outros na batalha contra seus inimigos. Sua força física rivalizava com sua fraqueza moral. Sansão tem um outro vício, e este vício é que ele ama as mulheres filisteias, o que era proibido na antiga Israel. Mas ele as ama, e a mulher que ele mais ama é Dalila. Os lordes filisteus percebem o quanto Sansão é devoto de Dalila. Eles a usam como uma espécie de espiã para descobrir o segredo de seu grande poder. Dalila foi pressionada a agir. Em várias ocasiões, Dalila pressiona Sansão a contá-la porque ele é tão forte. Sansão ansiava por Dalila. No início, ele mente. Ele não revela a verdade sobre seus votos de Nazaré e no final ele ainda chega a jogar limpo. Mas ele diz a ela que o segredo de seu poder está em seu cabelo. E que se seu cabelo for raspado, então ele ficará fraco, como qualquer homem. Ele passa essa informação para os líderes dos filisteus. Eles vão até ele quando está dormindo na casa dela. Sansão então perde sua força sobrenatural, sua força dada por Deus. E eles conseguem amarrá-lo e arrancam-lhe os olhos. Sansão consegue seu poder de volta rezando, demonstrando devoção a Deus, suplicando a Deus. Deus restaura seu poder. Sansão derruba o templo. E como diz a história, ele mata mais filisteus com sua morte do que ele havia matado antes na vida. A busca de Sansão por prazer lhe custou sua liberdade. Mas as cordas dos filisteus não podiam amarrar sua determinação. Hoje o mundo procura por líderes que combinam a coragem e a força de uma pessoa como Sansão com a sabedoria e o senso crítico de um sábio. Todas estas qualidades podem ser encontradas neste último herói, Davi. Deus enviou Samuel a Belém para a família de Jessé para anunciar que Davi seria o próximo rei. A escolha de Deus por Davi foi estranha, porque não era um ancião. E também o que é que as pessoas procuravam? Elas procuravam pelo maior indivíduo, pelo maior, pelo mais forte. Davi logo teria a oportunidade de se provar competente como líder. E claro, essa é a famosa história de Davi e Golias. Davi novamente está de volta com as ovelhas, enquanto seus irmãos estão no exército lutando contra os filisteus. Mas os filisteus eram superiores tecnologicamente a Israel.
Os filisteus usavam armas de ferro, portanto, deixando Israel em desvantagem tática. A única vantagem estratégica dos judeus era o controle das terras altas, dificultando o ataque dos filisteus. Os filisteus tinham recorrido a um costume antigo que era a batalha dos campeões. Então eles colocaram o seu campeão Golias para desafiar um campeão de Israel. O rei Saul fez uma declaração a seus soldados: o homem que matar o gigante receberá riquezas, sua filha como esposa e viverá livre de impostos. Ainda assim, os soldados tinham medo. Ninguém quer enfrentá-lo. Então Davi chega para trazer o almoço para seus irmãos no campo de batalha e ele escuta que isto está acontecendo e fica pessoalmente ofendido, que ninguém tem coragem de lutar contra Golias. Não porque ele acha que consiga derrotar Golias com sua própria força, mas porque ele conhece o poder do seu Deus. Então Davi aceita o desafio e faz o que mais ninguém quer fazer, que é enfrentar Golias. Davi se jogou aos pés do destino divino. Agora Davi utilizou uma espécie de estilingue, uma funda, e imaginamos crianças brincando com estilingues, mas estas são armas de verdade. Os exércitos utilizavam estas armas e dentro do exército de Israel, os guerreiros benjaminitas eram peritos no uso da funda. Na funda cabiam pedras do tamanho de bolas de beisebol. O talentoso músico pediu a Deus que o fortalecesse. Os céticos discutem há muito tempo que Davi era uma lenda inventada por um bando de nômades inconsequentes. Até 1993, quando arqueólogos escavando no norte de Israel descobriram uma laje de pedra onde o nome de Davi está inscrito. Sendo, portanto, a primeira referência arqueológica de Davi fora do Velho Testamento. Davi tornou-se o rei mais celebrado da história de Israel, e sua linhagem carrega o sangue da realeza na terra. No próximo bloco, o que os cientistas escavaram nos anos 60 que prova a precisão da Bíblia? O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, vem da palavra grega que significa início. Os segredos da Bíblia. Mais de 400 anos se passam entre o último livro do Velho Testamento, Malaquias, e a chegada do professor religioso, para o qual o nascimento, vida e milagres logo serviriam para formar o curso da história da humanidade. Foi este mestre, Jesus de Nazaré, simplesmente um bom homem? Ou foi ele enviado diretamente da mão direita de Deus? Vamos dar uma olhada na vida de Jesus como registrado nos evangelhos do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Uma pergunta para os especialistas é: será que estes contos de evangelho são confiáveis? A veracidade da Bíblia tem sido repetidamente provada e demonstrada. Muitas pessoas tentam achar contradições na Bíblia e realmente não existe nenhuma. Estou para encontrar uma evidência histórica que seja contrária ao que está nas Escrituras ou o que está na Bíblia. Para mim, a Bíblia impressiona em termos de sua precisão histórica. Enquanto a arqueologia continua a descobrir novas evidências e enquanto manuscritos são descobertos, a trajetória completa é que os autores bíblicos são muito confiáveis pela forma como apresentaram a história. Eis como funciona a regra. Quanto mais longe você for removido, a partir do primeiro século, fica cada vez mais nublado. Por causa da arqueologia e por causa de 2000 anos de excelente educação bíblica, está ocorrendo o oposto. Estamos tendo uma imagem cada vez mais clara e certeira do que está acontecendo. Não existe nenhuma evidência histórica que desaprove a Bíblia. Para examinar a confiabilidade da Bíblia, de que tipo de prova vamos precisar?
Frequentemente, quando falamos sobre provas, as pessoas pensam em algo como uma prova matemática. Eles querem algo sólido, como 2 mais 2 igual a 4. Mas evidências históricas não somam da mesma forma que um problema de matemática. Evidências na história frequentemente se apoiam na qualidade do testemunho. Então a pergunta deve ser feita: como conseguimos essas histórias sobre Jesus? De onde elas vieram? Todos concordam que houve um período de oralidade quando estes evangelhos foram passados oralmente de comunidade para comunidade, boca a boca se preferir, sem ser escritas ainda. Este processo levou algumas décadas. Mas foi em um contexto judeu de que eles estavam acostumados a recitar orações que eles haviam memorizado. Se essa história sobre Jesus e seus ensinamentos não tivesse sido importante, estaria perdida há muito tempo. Então eles passam essa tradição. As pessoas ouviram Jesus contar uma história, eles ouviram fazer um milagre, eles lembraram, eles compartilharam, eles reviraram essa história em suas cabeças. A descoberta dos pergaminhos do Mar Morto nos anos 60 forneceram aos estudiosos a oportunidade de medir a precisão das cópias. Os pergaminhos, que acredita-se que sejam do 1º século depois de Cristo, contêm um trecho do livro de Isaías do Velho Testamento. Estudiosos compararam o fragmento de Isaías com a próxima cópia disponível do século IX. Os resultados são impressionantes. Em 99,9% o mesmo texto nos dois. Então essa ideia de que as cópias têm escrituras diferentes simplesmente não funciona. É um argumento sem valor. Existem notas não bíblicas de Jesus. Isto é muito importante. E mais, estudiosos já demonstraram que você pode pegar a história básica de Jesus sem precisar olhar o Novo Testamento. Para surpresa de alguns, Jesus também é citado em outros textos religiosos. Quando olhamos em um campo maior da religião e consideramos as escrituras do mundo islâmico, o Alcorão, ou do mundo judeu, o Talmud Midrash, descobrimos que Jesus também é mencionado nestas escrituras. No próximo bloco, que provas existem de que Jesus realmente existiu? E existe alguma evidência de que ele realmente fez milagres? O rei Davi é o mais mencionado na Bíblia, 1118 vezes. Os segredos da Bíblia. Agora, desviamos nossa atenção para o conteúdo dos evangelhos. Que tipo de pessoa eles retratam? O que eles nos dizem sobre o próprio Jesus? Os evangelhos são biografias, mas não são biografias no senso moderno. Biografias modernas dependem de uma narrativa em primeira pessoa, gravações de áudio, gravações de vídeo e escrituras deixadas para trás pelo sujeito. Para que tipo de pessoa a veracidade da Bíblia tem sido repetidamente provada e demonstrada? Muitas pessoas tentam achar contradições na Bíblia e realmente não existe nenhuma. Jesus chega ao Rio Jordão para ser batizado por João, um entusiasta religioso de aparência miserável e pregação fervorosa que o tornaram um pária impopular. De acordo com as notas do Evangelho, o batismo de Jesus inicia um período de 3 anos de pregação e curas. Ele levava uma vida relativamente normal, trabalhava, estudava, ia a festas como as festas de casamento em Canaã, onde aparentemente ele deixou uma impressão perene. Jesus e seus discípulos chegam como convidados de um casamento. Os casamentos antigos eram similares aos casamentos modernos em vários aspectos. Existe um senso muito forte de reciprocidade nos casamentos antigos. Pessoas davam presentes valorosos para esta nova noiva e casal e eles esperavam por uma grande festa em troca. Maria, mãe de Jesus, responsável pela comida, se depara com uma verdade vergonhosa. Acabou o vinho. Mas a resposta de Jesus dá uma dica de seu propósito divino. Então ele diz aos garçons para encherem estas jarras de pedra com água. Ele não diz para desviarem o olhar ou para saírem dali enquanto ele faz surgir um frasco ou uma poção e joga dentro da água. Ele simplesmente diz: está bem,
podem começar a servir o vinho. E a água vira vinho. Os arqueólogos encontraram grandes pedaços de jarras de pedra do mesmo tipo das que o Evangelho diz que Jesus usou quando transformou água em vinho em um casamento judeu na cidade galileia de Canaã. Acredita-se que esta igreja em Canaã é o local em que Jesus fez seu primeiro milagre. No próximo bloco, o que arqueólogos descobriram que definitivamente prova que uma das mulheres mais notáveis da Bíblia realmente existiu. Matusalém é a pessoa mais velha que já existiu. Ele morreu com 969 anos. Livro de Gênesis. Os segredos da Bíblia. Os evangelhos nos dizem que enquanto Jesus andava pela região curando os defeituosos e pregando o perdão dos pecados, um plano maligno contra seu primo João Batista estava se desenrolando. João Batista, aparentemente, havia ofendido Herodes Antipas, o governador da Galileia, e Heródias, sobrinha e nova esposa dele, ao denunciar publicamente a relação deles como algo inadequado. Então Heródias conspirou com sua filha Salomé para silenciar João Batista de uma vez por todas. A celebração do aniversário de Herodes forneceu a ocasião perfeita para seu plano malvado. Evidentemente, o show montado foi tedioso. Então, sua querida segunda esposa Herodias, para esquentar as coisas, pôs sua filha dançarina Salomé para fazer uma dança sensual, o que evidentemente virou a cabeça de Herodes. Então ele disse: peço o que quiser que será seu, mesmo que seja metade do meu reino. Então Salomé, ao invés de fazer o óbvio e pedir metade do seu reino, pediu pela cabeça de João Batista, que estava na prisão do palácio. Herodes cumpre sua promessa ao levar para Salomé e sua mão Heródias a cabeça do profeta. Igualmente fascinantes escavações arqueológicas recentes dão luz à confiabilidade desta história do Evangelho. O Novo Testamento também nos dá uma evidência importante sobre Herodes Antipas, em conexão com a história sobre a decapitação de João Batista, que aparentemente aconteceu aqui. Essa história é lendária, mas o palácio de Antipas e a dança de Salomé aconteceu exatamente aqui, nessas ruínas. Eu vou lhes mostrar. Nós encontramos o pavimento. A escavação feita no norte de Israel em 2006 provou ser histórica. Talvez vocês sejam a primeira equipe de câmeras a tirar fotos dela, a primeira mesmo, a primeira da história. Agora, quando escavamos o apoio da Basílica do Hall de recepção, ficamos completamente surpresos em achar restos do primeiro século depois de Cristo, mesmo no começo do primeiro século, e achamos um lindo chão de mármore feito com cores diferentes, e nós datamos através de jarras e moedas para o século I. Já que todo mármore era tão caro e como todo mármore vinha dos palácios herodianos, estou quase convencido que este chão era parte desse famoso palácio. A construção do Palácio de Antipas, esse foi o cenário da famosa dança de Salomé. Evidências do campo da arqueologia dão às notas do Evangelho uma medida de confiabilidade. De acordo com os evangelhos, Jesus continuou a pregar e demonstrar seu poder sobre a natureza. Ele usava este poder para amenizar o sofrimento das pessoas que acreditavam em sua mensagem. Jesus era um pregador itinerário, que frequentemente movia-se de cidade em cidade para espalhar sua palavra. De acordo com o evangelho, sua jornada o levou ao tanque de Siloé. Cego de nascença, um homem visitou Siloé na esperança de receber um milagre. Os judeus acreditavam que um anjo poderia aparecer no tanque. Faziam a água se mexer e ofereciam cura divina. De acordo com os evangelhos, o homem acreditava na possibilidade da cura divina e a recebeu pelas mãos de Jesus. Mas existem evidências de que tal lugar existiu?
Bem, agora as grandes e boas notícias. É somente um pouco mais longe, descendo as colinas em Siloé, nos subúrbios do sul de Jerusalém. Eles descobriram, é claro, a magnífica entrada da piscina. Os evangelhos descrevem Jesus exercendo autoridade sobre vários aspectos da natureza. Cada milagre que Jesus fazia aumentava o seu perfil e convencia mais ainda os seus discípulos de que ele era o Messias. Dentre os milagres de Jesus, um dos mais espetaculares é quando acalma a tempestade. Um dia, Jesus e seus discípulos estavam no mar da Galileia. Embora conhecessem o mar, uma terrível tempestade pôs os discípulos em um pânico amedrontador. No meio disso, os discípulos estão em pânico. As ondas estão batendo no barco e eles ficam com medo de que o barco irá se partir. Eles se apressam em acordar Jesus. Jesus se levanta para acalmar a tempestade e o medo dos discípulos. Novamente, este é um relato muito forte de sua autoridade, que toda a criação deve responder à sua palavra falada, porque ele é o maior. Mas será que os fatos básicos desta história são verossímeis? O Mar da Galileia é um lugar muito interessante. Ele fica como em uma tigela, com violentas tempestades de vento, com os ventos batendo contra as montanhas e criando situações modais muito assustadoras. Uma das mais excitantes e recentes descobertas arqueológicas se passou na Galileia, onde um barco que Jesus e seus discípulos poderiam ter usado apareceu na primavera de 1986. O barco poderia comportar de 12 a 15 pessoas, a quantidade sugerida nos evangelhos. O barco tinha um espaço para dormir compatível com a nota do evangelho. No próximo bloco, novas e fascinantes evidências de que a crucificação de Cristo foi um verdadeiro evento histórico. E testemunhas que dizem que a ressurreição realmente aconteceu. A Bíblia foi originalmente escrita em 3 línguas: hebraico, grego e aramaico. Os segredos da Bíblia. O evento trágico dos últimos dias da vida de Jesus confere com os rascunhos dos profetas do Velho Testamento. A paixão de Cristo, como é chamada, cativou bilhões de pessoas por séculos com sua descrição de partir o coração das últimas horas de Jesus na Terra. Com o passar dos anos, muitos se tornaram céticos sobre a história da paixão. Alguns dizem que são apenas personagens infames e que Pôncio Pilatos e o grande sacerdote Caifás nunca existiram. Outros sugerem que a ressurreição foi uma elaborada mentira. O que dizem nossos especialistas? Os últimos 4 dias da vida de Jesus, comumente referidos como a Paixão, passaram a ser uma das mais intrigantes e controversas partes dos evangelhos. Nos dias que antecedem sua crucificação, Jesus entrou de forma triunfal em Jerusalém. Enquanto passava pelos muros da cidade, espectadores saíam de suas casas para cumprimentá-lo e saudá-lo com folhas de palmeiras. Isso seria muito comumente conhecido hoje como Domingo de Ramos. A notícia da chegada de Jesus se espalhou rapidamente entre o alto clero judeu do Sinédrio. Eles viam o popular Galileu como uma grande ameaça para seu controle do povo judeu. Caifás, o mais cético e cínico dos sinédrios, conspirou com o resto do conselho para pôr um fim à missão de Jesus. Na história do julgamento de Jesus, existe este homem, Caifás, um sacerdote. No começo dos anos 90, uma descoberta arqueológica significativa foi feita em um túmulo escavado na cidade de Jerusalém. Uma série de pequenas caixas, chamadas ossários, foram encontradas. Após o corpo de um ente querido ter sido completamente decomposto, a família reuniria os restos para guardá-los dentro dessas caixas de ossos. Para se lembrarem de quem eram os ossos em cada caixa, eles rabiscavam os nomes no fundo da caixa. Então, quando esse túmulo foi escavado, eles encontraram o nome Caifás. Os ossos que encontraram na caixa eram os ossos de um homem de 60 anos.
O nome, a data e a inscrição no ossário incrivelmente batem com a descrição e a época do sacerdote judeu Caifás dos Evangelhos. Então, será que temos os ossos do sacerdote Caifás, a pessoa mencionada no julgamento de Jesus? É bem provável. Em sua primeira noite da Páscoa judaica, Jesus sentou com seus 12 discípulos para a festa de Páscoa que ficou conhecida como a Última Ceia. É nessa refeição que Jesus revela aos seus apóstolos, de acordo com as Escrituras, que ele seria traído por um deles. Eu começaria pensando na paixão pelo jardim do pecado. Logo depois da Última Ceia, Jesus chegou ao jardim com 3 de seus discípulos favoritos, Pedro, João e Tiago. Quando Jesus foi ao Getsemane depois da Última Ceia, ele foi lá para orar. O jardim de Getsemane era uma horta de olivas encostada aos pés de uma grande colina fora de Jerusalém. Enquanto os discípulos dormiam e Jesus orava na noite, Judas se encontrou sozinho no jardim com um soldado enviado pelo Sinédrio. Judas havia combinado com o soldado que ele marcaria Jesus com um beijo da morte. Judas. Prendam-no! Jesus foi levado ao Sinédrio na casa de Caifás. Lá houve uma reunião para um julgamento clandestino na calada da noite. Jesus admitiu ao Sinédrio que ele era o Filho de Deus. Eles o pegaram. Queriam apedrejá-lo por blasfêmia depois disso. Jesus foi então levado ao governador romano Pôncio Pilatos para ser condenado à morte. Pôncio Pilatos é um personagem histórico e nós não temos dúvidas disso. Esse é um daqueles casos em que temos cobertura de sua existência e de seu trabalho e sabemos onde ele esteve e o que ele fez. Especialistas concordam que existe uma montanha de evidências que provam que Pilatos era o governador da Judéia na época da morte de Cristo. Existe uma inscrição que foi encontrada nos anos 60 por uma famosa equipe de escavação italiana que trabalhava em Cesareia. A equipe de escavação tirou uma pedra que era parte de uma escada do século IV. Entretanto, quando eles viraram a pedra, viram que ela tinha sido reutilizada e que era, na verdade, do século I. Quando eles a viraram, encontraram parte de uma inscrição, e nessa inscrição você pode ler claramente a palavra Pôncio Pilatos, mostrando que ele era o governador da área. Uma das funções de Pilatos era a produção de moedas para a região. Também havia moedas da época de Pôncio Pilatos. Sabemos as datas em que ele foi governador da Judéia e sabemos as datas dessas moedas. Então, colocando essas duas coisas juntas, sabemos que temos moedas que foram feitas por Pôncio Pilatos. Por muitos séculos, nenhum registro de onde Jesus foi julgado antes de ser crucificado havia sido descoberto. Mais tarde descobriu-se que ele ocorreu na Torre Antônia, o quartel-general da milícia romana em Jerusalém. Foi aqui que Jesus foi condenado à tortura. Depois que tiraram suas roupas e o espancaram, os soldados colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus para zombar dele. Depois o levaram para as colinas do Calvário, empurrando e chutando enquanto ele se esforçava para carregar sua própria cruz. Este local de execução tinha o nome de Gólgota, o local da caveira. No próximo bloco, poderia Jesus ter sobrevivido à sua brutal crucificação e meramente fingiu voltar à vida? Ou existem evidências científicas que provam o contrário? O Salmo 119 é o capítulo mais longo da Bíblia. Ele tem 176 versos.
Os segredos da Bíblia. Todos vimos a crucificação de Jesus, retratada dramaticamente em pinturas, peças de teatro e também em filmes. Mas como alguém passa por esta forma tradicional de execução bárbara? Temos muitas evidências literárias de crucificações. Jesus não foi a única pessoa a ser crucificada. Era uma prática relativamente comum. Era uma execução horrível e costumava ser usada para o que era considerado um crime horrendo. A cruz usada na Palestina na época era mais parecida com o que chamam de cruz alta, e o que ele carregava seria a madeira horizontal apenas. A parte vertical já estava no chão. Enquanto Jesus se esforçava para subir as ruas irregulares e cheias de pedras de Jerusalém, sua condição física deteriorou. Jesus já estava próximo da morte quando carregava a sua cruz pelo Calvário. Conforme o volume de sangue cai, a pressão sanguínea também cai. Então os batimentos cardíacos aceleram e podemos entender isso, pois Jesus está carregando a cruz até o Calvário. Ele não consegue se livrar disso. Quando Jesus chega ao topo da colina, foi jogado ao chão, e seus braços foram esticados contra a madeira horizontal e pregados na cruz. Ao contrário das crenças populares e descrições da crucificação, os pregos utilizados para prender Jesus na cruz não foram pregados na mão. Um prego atravessado na mão não aguentaria o peso do corpo. Ele rasgaria a pele e Jesus cairia da cruz. Eles eram fincados na base da mão, bem abaixo do que chamamos de palma. Assim não haveria forma de a pessoa se libertar. Não só o pulso era um bom local de ancorar, era também uma forma de maximizar a dor, pois um grande nervo passa pelo túnel carpal dentro do pulso. Este prego, ao atravessar, esmaga o nervo mediano, o que causa uma dor torturante, porque é pior do que bater o seu cotovelo ou um osso sensível. Isso não é nada comparado com o que aconteceria se você imaginar só batendo contra o cubital. O quanto seria pior se você pegasse um alicate e esmagasse o cubital. Toda vez que Jesus se endireitava para cima para aliviar o peso de seu corpo para que pudesse respirar, o prego pressionava o final do nervo, causando uma dor incrível. Conforme os romanos levantavam sua cruz e a encaixavam no chão, todo o peso dele era suportado por seus pulsos naqueles pregos. Literalmente é uma experiência excruciante. E a palavra excruciante, ela vem do latim ex crucio e significa fora da cruz, ex crucio. Assim, a dor envolvida é muito grande. Para ter certeza de que o homem permanecesse na cruz e para ficar ainda mais difícil para ele subir para respirar, os romanos pregaram seus pés à madeira vertical da cruz. Arqueólogos fizeram uma fascinante descoberta quando acharam o ossário ou caixa de ossos de um homem com uns 20 anos chamado Yohanan. A idade do carbono encontrado nos ossos provaram que Yohanan viveu e morreu na mesma época de Jesus. Quando começaram a tirar os ossos da caixa para organizá-los, eles encontraram algo muito incomum. No osso do tornozelo deste homem havia um prego de 20 centímetros atravessado e havia porções de madeira mostrando que esse prego havia atravessado também uma madeira. Esta descoberta arqueológica forneceu aos historiadores evidências físicas de crucificações do século I. O processo inteiro é planejado pelos romanos para causar a maior quantidade de dor, a maior quantidade de humilhação. E é, na verdade, a mais horrível forma de execução feita pelo homem. Céticos acreditam que Jesus sobreviveu à sua crucificação e que ele fingiu sua própria morte para completar as profecias do Velho Testamento. Mas por causa de registros históricos, sabemos com certeza que isso seria impossível. Algumas pessoas tentam dizer que Jesus desfaleceu na cruz e, de alguma forma, saiu da cruz vivo. Em primeiro lugar, se uma pessoa que estava sendo executada pelos romanos não morresse ao final do processo, os responsáveis pela execução seriam eles próprios executados. Em segundo lugar, de tudo o que acabei de descrever do processo,
Não havia qualquer possibilidade de que ele pudesse sobreviver a isso. Ele estava absolutamente, positivamente morto quando foi retirado da cruz. Qualquer ideia de que ele sobreviveu é completamente absurda. No próximo bloco, uma nova religião está nascendo e seus seguidores estão dispostos a morrer por suas crenças. Será que isso prova que o Novo Testamento é fato puro e incontestável? O primeiro livro impresso em 1455 por Johannes Gutenberg foi a Bíblia. Os segredos da Bíblia. Depois de confirmar sua morte, a família de Jesus e seus seguidores estavam ansiosos para lhe dar um enterro apropriado antes do pôr do sol no começo do sábado. Um homem rico chamado José de Arimateia pediu a Pôncio Pilatos pelo corpo de Jesus, para que pudesse honrá-lo com um enterro judeu tradicional. José havia comprado uma grande pedra recentemente para ser esculpida para seu próprio túmulo. E foi lá que ele pôs Jesus para descansar. Um túmulo do século I é fácil de encontrar. Temos muitos exemplos arqueológicos de túmulos do século I. Uma pesada pedra em forma de roda foi posta na porta de entrada do túmulo e foi colocado um guarda romano em serviço na entrada, já que os sinédrios tinham medo de que os discípulos tentassem roubar o corpo e dizer que ele havia voltado à vida. Era lacrado na frente, tinha uma abertura pequena. Você precisava se curvar para entrar, e a primeira coisa que se via era uma sala grande e vazia. E também havia salas que se abriam para os lados, onde eram realizados os enterros. No domingo, Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena levaram temperos e óleos com a esperança de ungir o corpo de Jesus. Mas quando chegaram no local do túmulo, descobriram que a pedra havia sido rolada e o túmulo estava vazio. Maria e Maria Madalena foram recebidas por um anjo que lhes disse que Jesus de Nazaré acordou de sua morte e as instruiu para alertar Pedro e os discípulos que Jesus iria encontrá-los na Galileia. As mulheres não eram consideradas testemunhas confiáveis em tribunais. É, portanto, incomum que a primeira linha de testemunhos para a ressurreição de Jesus venha das mulheres nos evangelhos. O testemunho de uma mulher no século I não era nem válido, não tinha valor num tribunal. Se a igreja estava inventando a ressurreição, certamente não escolheria as mulheres para serem a primeira linha de defesa. Era quase uma certeza de que o túmulo foi encontrado vazio. A polêmica judia original contra a ressurreição presume que o túmulo estava realmente vazio. Tendo acordado da morte, Jesus primeiro apareceu para Maria Madalena. Mestre! Depois ele apareceu para dois estranhos que não o reconheceram. Ele andou sozinho com eles enquanto eles contavam a fantástica história do carpinteiro simples da Galileia que foi erroneamente crucificado. Jesus finalmente apareceu entre os apóstolos que estavam fascinados e não podiam acreditar em seus próprios olhos. Depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu para as pessoas, apareceu para Pedro, apareceu para os 12. Ele apareceu para 500 uma única vez. E apareceu durante um período de 40 dias. Muitas pessoas dizem que foram alucinações. Isso é impossível de acordo com psicólogos hoje em dia. Outra peça-chave de evidência para a história da ressurreição é que os fiéis e testemunhas mantiveram que Jesus ascendeu para o céu em virtude da perseguição dos sinédrios. Em algumas poucas semanas, eles estão nas ruas de Jerusalém, onde Jesus foi crucificado. Lá nas ruas de Jerusalém, desafiando a liderança religiosa e proclamando Jesus como Messias e sua ressurreição. Os discípulos foram transformados de céticos que tinham medo de se identificarem com Jesus para corajosos proclamadores de suas ações e ressurreição. Eles estão nas ruas pregando que Jesus ressuscitou e estão dispostos a serem perseguidos e mortos por isso. Muitos dos discípulos foram brutalmente perseguidos pelo que eles acreditavam ser verdade. Os apóstolos assumiram grandes riscos para compartilhar Cristo. Eles foram perseguidos, alguns assassinados. Estevão, por exemplo, foi apedrejado até a morte. Alguns foram espancados e largados para morrer na esperança de que foram mortos, mas sobreviveram.
Por suas próprias confissões, eles fizeram o que fizeram porque estavam convencidos de que viram Jesus vivo fisicamente após sua crucificação. Todos os 4 começam com Jesus indo para o céu, mas somente o livro de Atos de Lucas mostra o que acontece no segmento interventor entre o fim do reinado de Jesus e o nascimento de uma igreja. As histórias nos Atos relatam o início da igreja, começando através dos apóstolos que conheciam Jesus em pessoa. Mas com o tempo, as sementes da fé se espalharam pela terra, influenciando crenças em todas as partes do mundo. Aqui temos o registro de como todas essas pequenas moléculas de fé, por assim dizer, foram plantadas e como elas cresceram no que é hoje o fenômeno de maior sucesso considerado estatisticamente na história do mundo. Lucas, o evangelista, foi creditado para escrever o livro dos Atos. Seu estilo de escrita técnica precisa autentica sua autoridade. Bom, Lucas era médico de profissão. Ele era um homem muito educado e erudito. E se você olhar para a linguagem de Lucas e seus atos, verá na verdade uma classe grega. O fantástico sobre o livro dos Atos é o realismo absoluto. É a história de primeiro escalão. Mas podemos realmente acreditar no que Lucas nos diz? São os eventos descritos no livro dos Atos verdadeiros registros dos tempos? Ou foram estas histórias embelezadas ou mesmo fabricadas simplesmente para avançar sua mensagem sobre Jesus? Será que foi tudo apenas uma falsificação elaborada? Nem mesmo os críticos do cristianismo acreditam que este seja o caso. Eles podem acreditar que se confundiram, que poderiam ter tido experiências espirituais, mas certamente não uma falsidade intencional de qualquer espécie. E esperar que eles levassem isso para o resto de suas vidas, propagando essa inverdade, que eles sabiam que era falsa. Então, eventualmente, muitos deles foram assassinados e torturados, mesmo antes disso. Este é um milagre ainda maior do que a ideia da ressurreição física de Jesus. Conforme a pregação dos apóstolos se iniciou, ganhando novos seguidores de Cristo de comunidades judias, muitas leis judaicas foram alteradas ou abandonadas. Esta mudança traumática e dogmática é fascinante para historiadores, e mais tarde prova a precisão das notas. É surpreendente, então, quando você olha para trás as práticas da igreja primitiva. Em um contexto judeu, assim como no mundo pagão, onde aspectos significantes das práticas de crenças judias foram alteradas em nome de Jesus. A circuncisão não é mais tão importante. Comendo com os gentílicos não tem problema agora. Comer comidas que não sejam kosher não tem problema agora. Você ainda tem a transferência do sábado para o domingo. Estas são as mudanças drásticas para um grupo de pessoas judias. A única forma de explicar isto é que alguma coisa aconteceu. Será que este fenômeno de conversão judaica dá crédito às Escrituras? Muitos acreditam que essas mudanças só seriam possíveis se Jesus tivesse ressuscitado realmente. Seria um tanto inexplicável se Jesus tivesse continuado no túmulo. Faz muito mais sentido os judeus fazerem essas mudanças enormes se realmente eles o encontraram vivo após a morte. Algo teria de ter acontecido nesse tempo de proporções monumentais. Embora sua mensagem estivesse mudando vidas, os apóstolos logo aprenderam que espalhar os evangelhos tinha um preço. Não demorou para a perseguição aos cristãos começar. Assim como Cristo sofreu para tornar o evangelho possível, os apóstolos sofreram para tornar o evangelho disponível. Eles foram terrivelmente perseguidos pela postura que estavam tendo em relação à ressurreição de Jesus. Eu não sei você, mas se fosse eu, em algum ponto eu diria: pare, é uma mentira. Nós inventamos tudo. Mas eles não, eles morreram por isso. Esta é uma das razões por que os evangelhos possivelmente sejam verdadeiros, autênticos, porque aqui temos pessoas dispostas a dar suas vidas por algo em que acreditavam. O primeiro a sucumbir em nome de Cristo foi um homem chamado Estevão. Estevão era um diácono da facção helenística que só falava grego da igreja primitiva. Ele era um servo, era um administrador, ele era para ser um pacificador e acabou sendo assassinado. Eles o levaram diante do conselho e Estevão fez um discurso apaixonado. Acabou sendo levado para fora e apedrejado até a morte.
No próximo bloco, existe prova de que o monstro assassino Paulo viajou para Malta e Roma? A expressão "um cego guia outro cego" é na verdade do Evangelho de Mateus. Os segredos da Bíblia. Este conto de um mártir tem uma virada peculiar. Um dos perseguidores de Estevão, um homem presente em sua execução, se tornaria um dos membros mais importantes da igreja primitiva e o foco do livro dos Atos. Ele era um fariseu de Tarso e para os primeiros cristãos era o símbolo da crueldade e da intolerância. Seu nome era Saulo. Ele era um verdadeiro homem de carne e osso da história. E acredita-se que escreveu uma grande porcentagem do Novo Testamento. A paixão de Saulo pela lei judaica o induziu a ter ódio dos apóstolos e de tudo o que eles apoiavam. Sua perseguição aos cristãos o fez famoso e seu método brutal o fez infame. Ele era conhecido pela Igreja Antiga como um perseguidor sedento por sangue. O biógrafo de Paulo, Lucas, diz a mesma coisa. Para deter a difusão da mensagem de Jesus, Saulo resolve acorrentar os cristãos e transportá-los para Jerusalém como prisioneiros. Seu cerco teria começo na cidade de Damasco. Então ele estava viajando para Damasco e quase chegando na cidade, de repente uma luz veio dos céus ao seu redor e ele caiu no chão e ele escutou uma voz que dizia: Saulo, por que está me perseguindo? E ele disse: quem é você? E a voz disse: sou Jesus, que você está perseguindo. Mas levante-se, vá à cidade e lá será dito o que você deve fazer. Então ele se levantou, mas percebeu que estava cego e que tinha que ser levado até a cidade. Eles passaram pela casa de Judas na rua chamada Direto. Aí o chefe cristão de Damasco, chamado Ananias, que foi requisitado para batizá-lo, e é claro que Ananias deve ter dito: você só pode estar brincando, senhor, este é o chefe dos perseguidores. Mas depois o senhor explica a ele que ele seria missionário dos pagãos, então ele o batiza. Batizado por Ananias, Saulo voltou a enxergar. Mudou seu nome para Paulo e dedicou o resto de sua vida para Cristo. Ele desafiaria as convicções religiosas que antes ele havia lutado tão brutalmente para proteger. Mas foi esta conversão dramática plausível? Foi a visão de Cristo ressurreto a razão por trás da mudança repentina de Paulo? Alguma coisa o fez mudar de maior inimigo para maior patrocinador do Evangelho. Explicar o porquê ele faria isso é muito difícil. Fora qualquer teoria de esquizofrenia ou qualquer outro tipo de problema psicológico. De acordo com historiadores, o local retratado na conversão de Paulo está lá até hoje. Você pode ir para Damasco e ainda ver a rua chamada Direto. Em árabe é chamada de Darbi al-Mustaqim, o caminho reto. Eles ainda te mostram o que é suposto ser a capela de Ananias, onde Saulo voltou a enxergar. Apesar das perseguições e mal-entendidos, os apóstolos seguiram em frente. E, com o tempo, sua mensagem converteu muitos corações. Igrejas começaram a aparecer em todos os lugares e suas comunidades se reuniam para adorar o novo Messias. Mas aqueles novos cristãos ainda tinham algumas perguntas sobre Jesus e seus ensinamentos. Eles não sabiam como suas vidas deveriam ser conduzidas, como deveria ser sua fé. Mesmo recebendo isso por uma tradição antiga, é bom ter alguns escritos que os lembrem e os reforcem. Às vezes havia grandes discussões teológicas explodindo na igreja. Todos os apóstolos enfrentaram esses problemas de frente, carregando uma série de mensagens que se tornaram o livro de epístolas. Essas mensagens ministeriais se provaram tão eficazes quanto os próprios evangelhos. As cartas, as epístolas, foram escritas para responder perguntas muito práticas que estavam surgindo em várias igrejas a respeito de como levar uma boa vida cristã. No próximo bloco, artes antigas são evidências da jornada descrita na Bíblia de Paulo para Malta. Jesus chorou é o verso mais curto da Bíblia.
Os segredos da Bíblia. À medida que as cartas e ensinamentos dos apóstolos se espalharam pelo mundo antigo, as sementes do cristianismo germinaram. Mas o destino de Paulo estaria longe de ser florido. Como Estevão antes dele, sua incansável pregação sobre a morte e ressurreição de Jesus trouxe para si sua prisão, julgamento e execução. Mas não antes que Paulo viajasse para cá, a ilha de Malta, onde, de acordo com a Bíblia e historiadores, ele fez algumas de suas façanhas mais milagrosas. Durante o Império Romano, pregar a mensagem de Cristo significava arriscar a vida. Paulo acabou sendo preso e as razões para sua prisão são provavelmente muito complicadas. As autoridades judias queriam ver Paulo preso porque Paulo e os seguidores de Jesus emergiam como uma nova religião muito poderosa que ameaçava e competia com o judaísmo. Os romanos queriam que Paulo fosse preso porque lembravam que o fundador do cristianismo, Jesus, foi julgado e morto como criminoso. Então Paulo foi preso pelo que chamaríamos de razões religiosas e também políticas. Mas mesmo quando as portas da cela se fecharam para ele, o ministério de Paulo não terminou. Ele continuou escrevendo cartas e pregando o evangelho para qualquer um que o ouvisse. Ele poderia falar até com mais autoridade, escrevendo da prisão, porque agora ele era um prisioneiro de Cristo. Ele não tinha nada para lucrar pessoalmente, mas apenas a privação e sofrimento adicional de proclamar o evangelho da prisão. Descobertas arqueológicas recentes em Israel atestaram os detalhes das cartas de Paulo na prisão e até o próprio desenho de sua cela. E os 2 buracos da cela representam de forma muito bonita a vida de São Paulo. Em Cesareia, na prisão, foi um choque encontrá-la, foi uma linda descoberta. Porque pode explicar como São Paulo conseguiu escrever suas cartas na prisão. Essas ruínas dão vida às cartas de Paulo, confirmando a descrição de seu cativeiro e reforçando a autenticidade de sua história. As janelas são viradas para a rua, do outro lado do muro, o que significa que os prisioneiros recebiam sua comida e mantimento de seus parentes e amigos do lado de fora. Se você ler as cartas sobre São Paulo, este é exatamente o caso. Paulo continuou este ministério de dentro da cela até finalmente decidir apelar para o governador de Roma. Isso o levaria à sua jornada mais perigosa até então. Ele apelou a César dizendo: "Eu sou cidadão romano e tenho direito de apelar a César." Então ele foi a este tribunal de apelos e eventualmente foi enviado em um navio para Roma. Viajar não era exatamente seguro nesse período antigo, particularmente pelo mar. Então, em Atos 27, tem a história de uma jornada muito perigosa pelo mar que Paulo fez enquanto preso. Enquanto ele estava preso neste navio, um violento vento do Nordeste desceu e causou uma tempestade que virou um furacão. E havia os marinheiros de temporada que estavam no barco e que estavam muito assustados, com medo e convencidos de que iriam morrer. Mas então Paulo tem uma visão e um anjo diz a ele: "Não se preocupe, Paulo, todos aqui irão viver." Então o barco bateu contra pedras da ilha de Malta. Todos se seguraram a pedaços de madeira, remaram até a costa e todos sobreviveram. E esta profecia se realizou. Enquanto os tripulantes do navio fizeram sua apresentação, Paulo começou a espalhar sua mensagem para a comunidade maltesa. Vivendo neste lugar, conhecido hoje como a Gruta de São Paulo, ele pregou os evangelhos para os insulanos que nunca haviam tido ensinamentos cristãos antes. Paulo se aproveita de seu tempo ocioso, digamos assim, e prega e proclama o evangelho. O povo maltês ficava enlevado com as palavras de Paulo. Mas suas façanhas os assombravam mais ainda. As Escrituras dizem que Paulo começou a curar todos os doentes da comunidade, e ele próprio sobreviveu a uma picada mortal de cobra bem diante dos olhos de todos. Mas esta não foi a única marca deixada para trás. Estudiosos dizem que esta imagem, um retrato do menino Jesus e Maria,
foi pintada pelo apóstolo Lucas durante sua estada com Paulo na ilha. Peregrinos que visitaram este lugar o chamaram de Gruta de Nossa Senhora por séculos. Muitos afirmam que esta pintura é prova inegável de que os discípulos desembarcaram aqui. Mas o que quer que seja que as relíquias signifiquem, não há como negar a influência de Paulo na ilha de Malta. A conversão da comunidade maltesa demonstra o verdadeiro poder da fé. Mas o obstáculo final de Paulo, nem mesmo um homem como ele poderia superar. Até sua chegada em Roma, ele estava vivendo confinado, cumprindo 2 anos de prisão. Agora Paulo iria a julgamento diante do imperador Nero. E como testamento final de sua fé extraordinária, Paulo seria executado por decapitação. E as relíquias daquele sacrifício, a coluna da decapitação e o osso do braço de Paulo, são guardados aqui na igreja de São Paulo, em Malta. Os paroquianos desta igreja, junto com todos os cristãos de Malta e de todos os lugares onde a influência de Paulo se espalhou, são testemunhos vivos para a vida deste santificado discípulo de Jesus. A influência de Paulo no cristianismo moderno não pode ser subestimada. O que temos de dizer é que, sem Paulo, nós não conheceríamos o cristianismo e a igreja como são hoje. Os Atos e as Cartas dos Apóstolos são mais do que uma coleção de missões e missivas. Eles fornecem evidências concretas amarradas a registros históricos e geográficos que provam a validade das jornadas dos discípulos e a fé que os fez passar por obstáculos surpreendentes. Em meio àquelas perseguições, as igrejas são estabelecidas e tornam-se, em um período muito curto de tempo, uma força dominante na história mundial. Estes escritos não são apenas importantes para a história. Passando por séculos, impérios e línguas, os Atos e as Cartas dos Apóstolos mantêm-se vivos e causam impacto até os dias de hoje. Contrariando os detratores da Bíblia, recentes descobertas científicas forneceram, na verdade, mais evidências para apoiar a autenticidade e precisão da Bíblia, ao invés de desacreditá-la. Foi a ciência que me fez reconhecer que um Criador deve existir. A veracidade da Bíblia tem sido repetidamente provada e demonstrada. Muitas pessoas tentam encontrar contradições na Bíblia, mas realmente não existe nenhuma. De acordo com os depoimentos de nossos especialistas, parece que a Bíblia é, na verdade, rica em fatos e pode muito bem ser precisa historicamente. Contudo, a pergunta permanece. As histórias da Bíblia devem ser contadas como sendo história ou como lenda. Somente você pode decidir. Entretanto, a nossa busca pela verdade nunca terá um fim. Como a própria vida, ela deve continuar. Obrigado pela companhia.